Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Eu sou o Felipe Ferreira e está começando mais uma análise musical só para vocês. A música que a gente vai analisar hoje é Até Que Ele Venha, Chova Justiça. Ela é da Tamires Garcia, é uma canção de 2022 e ela está no álbum que carrega o mesmo nome da canção. Bom, galera, os créditos dessa música vão para duas pessoas, tá? Vai para o Diário dos Irmãos, 8843, e a Ingrid Vieira, 1447. Muito obrigado pela indicação, gente. A música é sensacional. É uma das melhores análises que eu acho que eu fiz aqui, tá bom? Assista aí, não sai daí não. Sem enrolação, bora lá! O verso 1 da canção diz assim, ó. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? Será que ainda existe quem tenha fome e que tenha sede? O que se pode fazer para finalmente despertar um povo quebrantado, atrair novamente o noivo? Ô crente, esse verso inicial da música ele expressa uma busca profunda por avivamento espiritual e renovação na presença de Deus. Para poder ficar claro, a gente vai analisar passo a passo aqui, falou? Fica comigo aí. O que se pode fazer para trazer a presença de novo? A pergunta reflete um desejo genuíno de restaurar a proximidade e a manifestação da presença de Deus. Essa busca pela presença divina é um tema recorrente na Bíblia Sagrada. Em passagens como em Salmo 51, do versículo 10 ao versículo 12, Davi clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Será que ainda existe quem tenha fome e quem tenha sede? Essa pergunta faz alusão à fome e à sede indicadas por Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6. Lá diz assim, ó: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A busca por Deus, a fome espiritual, é vista como um precursor do avivamento e da renovação na teologia cristã. O que se pode fazer para finalmente despertar um povo? Aqui a ênfase está na necessidade do despertar espiritual. Na Bíblia, o despertar espiritual muitas vezes está associado a um retorno ao Senhor e ao arrependimento. Lá em Joel, por exemplo, no capítulo 2, versículo 12 e 13, nós vamos encontrar o seguinte: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com prantos. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 2. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho, arrependido em favor de toda a nação. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. E por que não aqui? E por que não agora? Crente, esse verso revela uma resposta positiva à pergunta feita no verso anterior, mostrando uma disposição pessoal para ser um agente de mudança espiritual e avivamento. Vamos explorar de novo cada frase aqui? Vem comigo. Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho. A afirmação ela destaca a simplicidade e a acessibilidade do chamado divino. A ideia de que Deus precisa apenas de alguém disposto, alguém que esteja alinhado com os princípios bíblicos, como lá no chamado de Isaías, por exemplo, a gente encontra isso lá no capítulo 6 e no versículo 8, quando Isaías responde ao Senhor falando o seguinte: Aqui estou eu, envia-me a mim. Arrependido em favor de toda a nação. O arrependimento é uma peça-chave na busca por avivamento. A referência ao arrependimento em favor de toda a nação amplia a visão citando uma preocupação global. O que está em conformidade, por exemplo, com a missão chamada que Jesus deu aos seus seguidores lá em Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 ao versículo 20. Dá uma lida lá depois. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo? Aqui é uma confiança expressa na vontade de Deus em trazer avivamento e renovar sua obra. O anseio por um novo motor de Deus reflete o entendimento bíblico de que Deus é capaz de realizar obras extraordinárias em diferentes períodos da história. E por que não aqui? Por que não agora? Essas perguntas, crente, carregam uma urgência e um senso de oportunidade. A ideia é que se Deus está disposto a agir e o coração está pronto para responder, por que não experimentar essa renovação espiritual no momento presente e no local atual? Bom, crente,
Esse verso transmite uma postura humilde, aberta e muito ansiosa por fazer parte do plano de Deus para o avivamento. Ele destaca a importância do indivíduo de estar disposto, arrependido e sensível à vontade de Deus, ao mesmo tempo em que também permite a amplitude do chamado para abençoar não apenas localmente, mas em uma escala global, uma esfera muito maior. Bora lá para o refrão então. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança, até que ele venha, até que ele venha. O refrão da música Até que ele venha é uma parte marcante que ressalta a ideia de fazer uma aliança com Deus em um lugar aparentemente desfavorecido. Vamos dar uma olhada em tudo aqui certinho para eu poder confundir, beleza? Vem comigo. Aqui onde os grandes não têm vez. A palavra aqui sugere um local específico e a expressão onde os grandes não têm vez indica um lugar onde os poderosos ou grandiosos talvez não prevaleçam. Isso pode se referir a um ambiente desafiador onde a intervenção divina é particularmente necessária. Essa ideia se encontra paralelamente lá na Bíblia, onde Deus frequentemente escolhe operar em situações que desafiam as expectativas humanas. Você pode ler, por exemplo, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Eu entro em aliança. Bom, a entrada em aliança implica um compromisso, parceria e comunhão com Deus. A aliança é uma parte fundamental da relação entre Deus e o seu povo ao longo de toda a Bíblia Sagrada. Desde a aliança com Noé até uma nova aliança em Cristo Jesus. Até que ele venha. Essa parte do refrão destaca a perseverança na busca pela presença e intervenção de Deus até o retorno de Cristo Jesus. Isso está alinhado com a esperança cristã da segunda vinda de Jesus, quando todas as coisas serão restauradas. Uma referência boa está em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 20. Dá uma lida lá depois. Galera, o refrão cria uma imagem de um compromisso inabalável em um lugar solicitado e impõe uma disposição para permanecer fiel e persistir na busca por Deus até que a promessa divina se cumpra com a vinda de Cristo. Essa é uma expressão poderosa de fé, determinação e confiança na fidelidade de Deus, mesmo em meio a situações difíceis. Verso 4. Eu quero ver fogo, Senhor. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Crente, esse verso evoca a imagem simbólica do fogo, frequentemente associada à presença e obra do Espírito Santo, bem como ao zelo de Deus por sua criação. Vamos explorar cada verso? Então vem comigo. Eu quero ver fogo, Senhor, mais uma vez. A expressão quero ver fogo, ela sugere um desejo por uma manifestação poderosa e transformadora do Espírito Santo. Na Bíblia, o fogo é frequentemente associado à presença divina, como na sarça ardente, por exemplo, que Moisés encontrou lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, e no fogo que desceu sobre os discípulos lá em Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, no versículo 3. Mais uma vez, o fogo do zelo de Deus vai arder. Crente, aqui, uma referência ao fogo do zelo de Deus, ela destaca o fervor e o interesse apaixonado de Deus por toda a sua criação e sua glória. O zelo de Deus refere-se ao seu compromisso intenso em buscar o que é melhor para o seu povo e para a manifestação da sua justiça. O uso do termo mais uma vez pode indicar um desejo de renovar ou reavivar o fervor espiritual. Galera, essa parte da música ela expressa um anseio por uma renovação espiritual intensa, um avivamento que traz consigo a presença viva e ardente de Deus. O fogo é uma metáfora poderosa que sugere purificação, iluminação e ação divina. A busca por esse fogo reflete a aspiração por uma experiência espiritual renovada e um avivamento que transforma vidas. Verso 5. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Ele está acendendo o fogo de novo. Onde estão os nazireus? Crente, esse verso apresenta uma visão teológica e uma chamada para uma geração específica de servos dedicados a Deus. É para mim e para você nessa geração. Escuta só o que a gente vai estudar agora. Dos seus filhos levantei profetas. A ideia de Deus levantar profetas entre seus filhos é consistente com toda a narrativa bíblica. Ao longo da história do Antigo Testamento, Deus escolheu e clamou profetas como Moisés, Isaías, Jeremias e muitos outros para transmitir a sua mensagem, anunciar o seu povo e orientá-los com relação aos seus caminhos.
Dos seus jovens eu chamei nazireus. O chamado de Deus para os jovens nazireus destaca uma consagração especial. Os nazireus eram pessoas que faziam um voto de consagração a Deus, abstendo-se de certas coisas, por exemplo, como o vinho ou ao corte de cabelo. Essa referência se encontra lá em Números, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21. Lê lá. Samuel é um exemplo bíblico claro de alguém que foi consagrado como nazireu desde a infância. Você também pode ler isso lá em 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 28. Corre lá. Ele está acendendo o fogo de novo. Aqui a imagem do fogo ela é de novo retomada, indicando uma ação renovada do Espírito Santo, trazendo purificação, paixão e avivamento espiritual na música. Onde estão os nazireus? Essa pergunta serve como um apelo, revelando uma falta ou escassez de indivíduos consagrados e dedicados a Deus. Pode ser interpretado como um convite para uma nova geração se levantar em consagração e serviço exclusivo ao Senhor. Sentiu alguma coisa aí? O que eu senti. Bom, crente, esse verso destaca a continuidade do chamado divino para profetas e consagrados, enfatizando que Deus não apenas declarou tais pessoas no passado, mas está disposto a fazê-lo novamente, a fazê-lo agora. A pergunta final carrega uma apelação direta à responsabilidade da geração atual de responder ao chamado de Deus, consagrando-se a Ele e se dedicando ao serviço e à sua obra. Bom, galera, essa foi a análise de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito, porque eu amei essa análise, tá? Na verdade, as músicas delas são sensacionais, gente. Eu sinto, assim, muito impactado e sinto realmente muito renovado, com vontade de realmente trabalhar para o Senhor depois que eu ouço as músicas dela. É realmente muito bom. Mas, galera, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nada do que a gente está colocando aqui. Deixe o seu like aqui também, tá bom? E compartilha nas suas redes sociais. Coloca no seu grupo do WhatsApp, lá do Ministério de Louvor. Mostra para os ministros da sua igreja. Vai ser importante para poder instruí-los também naquilo que eles estão colocando para tocar no domingo da igreja, tá bom? E se você quer que eu faça uma análise para você, é só deixar aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou ler, prometo que eu respondo e eu vou fazer a análise e posto aqui para você, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até mais.